tudo bem? Nesse vídeo, que você vai pensar que esse vídeo é parecido com todos os demais, porque esse quadro aqui eu mostro ele constantemente para vocês em outros vídeos, né? Do nosso canal e até mesmo de informações que eu passo com relação a cores de cabos, a quadros e tal. Mas engane-se, tá, pessoal? Não é o mesmo quadro, são os mesmos elementos, porém ele foi remontado, tá? Ele foi reinstalado novamente. Eu fiz algumas alterações na instalação desse quadro aqui, que eu apresentei no nosso curso de eletricista online. Quase 2 horas de gravação mostrando passo a passo todas as mudanças que eu fiz nesse quadro aqui. Então, você de repente que já viu, né, o vídeo da explicação desse quadro aqui, você pode até comparar com o vídeo anterior. Inclusive, pessoal, é interessante essa nova série de vídeos que eu estou fazendo, tá? Porque a nossa câmera que nós estamos usando agora era melhor, tá? No curso a gente utiliza 2 câmeras, uma que fica focando nos detalhes da ligação e a outra que pega o quadro de modo mais amplo, tá? Fica melhor para você conseguir entender como que você faz a montagem, a ligação de circuito por circuito no quadro de distribuição, a parte de organização e identificação. Isso é importante por quê? Porque o profissional eletricista, uma das partes que mais vai valorizar o trabalho dele, sem sombra de dúvida, é a instalação do quadro de distribuição. Por quê? Um quadro de distribuição bem montado, bem organizado, bem identificado, no final do seu trabalho você vai lá e apresenta para o cliente a entrega do serviço, né? Então vai explicar os disjuntores, como é que funciona para o circuito, como é que ele desliga, como é que liga, vai explicar a questão dos DPS, a questão do DR, né? Tudo isso tem que estar bem informado, tem que estar tudo bem identificado no teu quadro, tá? Eu diria para vocês que essa organização, você como eletricista profissional, se você tiver essa organização de estar tudo identificado, tudo marcadinho, certinho, você com certeza vai justificar o preço que você está cobrando do cliente, tá? Não sei qual é o preço que você vai cobrar do cliente lá. Eu diria para vocês que vale a pena você investir em qualificação, aprender bem a montar quadros como esse e outros quadros aí, porque apenas uma montagem de um quadro desse aqui já paga todo o investimento que você fez num treinamento, por exemplo. E ainda sobra dinheiro, com certeza. Sobra metade do valor que você gasta num treinamento para aprender a montar um quadro como esse, você tira no primeiro quadro, tá? Não precisa nem ser esse quadro aqui. Pode ser um quadro monofásico, pode ser um quadro bifásico, você já tira o investimento, certo? Só estou mostrando para vocês que é importante se qualificar, que é importante se aperfeiçoar, se organizar, para que você tenha um diferencial no mercado e possa cobrar um pouco melhor pelos seus trabalhos, tá? Então, nesse vídeo, vou explicar detalhes das ligações desse quadro. Vou apresentar para vocês aqui também o projeto elétrico que nós executamos para instalar esse quadro aqui. Nós temos um módulo no curso de eletricista que é especificamente de projetos, onde nós estudamos um projeto de um prédio, tá? Desde prumadas, entrada de energia, distribuição, os quadros dos apartamentos, quadro do condomínio, toda a parte elétrica de um prédio a gente estuda na aula de projetos. E esse quadro aqui é um quadro que a gente estuda amplamente na aula de projetos também, tá? Aqui no curso a gente simplesmente dá uma relembrada para os alunos, para eles verem como é que é a distribuição, seguindo também o projeto. E depois a gente monta passo a passo, fio por fio aqui, conector por conector, faz toda a ligação. Como eu falei para vocês, deu quase 2 horas aí de gravação de vídeo só nesse quadro aqui. Você percebe que nós tivemos uma série de aulas aqui, né, relacionada à montagem de quadros, desde o monofásico, o bifásico e agora encerrando o quadro trifásico. Só para você ter uma ideia do conteúdo vasto, né, que nós temos inclusive no nosso curso de eletricista. Eu costumo brincar com os alunos do curso que só esse módulo de montagem de quadros já é o curso, já pagaria o investimento do curso ali, ele já justificaria, né, todo o investimento que ele fez ali. Agora, é claro, né, a gente ensina desde fundamentos, tudo, instrumentação, instalação de iluminação, interruptores paralelos, intermediários, quer dizer, uma série de coisas ali que você vai aprender. São muitas horas, são 30 horas de curso aproximadamente, tá? De videoaulas gravadas, mais o material, é muita coisa mesmo, tá? Então isso aqui é só uma pequena parte que eu vou estar apresentando para vocês agora aqui, da parte da ligação desse quadro, como é que ele funciona, começando primeiramente por uma leitura rápida do projeto elétrico. Ok, pessoal? Você já me conhece, meu nome é Jair Maciel, né? Sou professor da Tel Redes, ministramos cursos presenciais na área de eletrônica, na área de elétrica e também cursos online para todo o Brasil e todo o mundo aí, para aquela pessoa que quer se profissionalizar, se qualificar, se aperfeiçoar e ter aí um certificado válido, né, para apresentar para o seu cliente, para a empresa
onde ele trabalha, alguma coisa assim que ele precisa, né, comprovar que ele tem curso, que ele tem uma qualificação, a gente tem todos os nossos certificados também, tudo regulamentados. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos começar pelo projeto, para não perder mais tempo, né? Depois para a gente começar a detalhar o nosso quadro de distribuição aqui. Tranquilo? Vamos lá então. Esse é o projeto que nós vamos estar usando como referência, tá? Projeto que eu utilizo na aula de projetos elétricos, a gente utiliza esses projetos como referência, tá? Esse aqui é quadro de cargas e diagramas unifilares, tá? Projeto elétrico, e o que a gente vai estar olhando é especificamente o projeto desse quadro de distribuição que vocês estão vendo no fundo ali, beleza? Então começamos aqui abrindo o projeto, né? Eu vou dar uma aproximação para vocês, tá, pessoal? Vou fazer uma aproximação na câmera para que você consiga entender bem toda a montagem. O nosso projeto do quadro está basicamente nessa área, tá? Nós temos várias informações nessa planta, mas o projeto do quadro contempla essa pequena parte que está aqui, que eu vou conseguir mostrar para vocês na câmera aí em detalhes, tá? Muito bem, pessoal, aqui nós temos o projeto elétrico, né? Que foi desenvolvido pelo projetista, e nós como eletricista podemos estar lendo o projeto e executando. Você tem uma ideia, essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo, nesse tracejado, é o quadro de luz e força, tá? Do apartamento 101 ao apartamento 401. São 4 vezes o mesmo modelo de quadro, tá? Você pode perceber aqui que vem do quadro de medição, né? Do QM ou do relógio, quadro do relógio. Nós temos o eletroduto aqui identificado aqui também como 1 e 1/4 o diâmetro desse eletroduto, a gente vai ver depois no quadro lá. E ele vem com 5 condutores de 10 milímetros, tá? 3 fases, neutro e terra. Uma coisa que você pode perceber direto no projeto aqui já, de cara, tá? Que as 3 fases que vêm do relógio são conectadas no disjuntor tripolar de 40 amperes aqui, tá? Certo? Então isso aqui já você pode perceber que as 3 fases caem direto no disjuntor de entrada, que é o disjuntor geral do nosso quadro de distribuição. Depois nós temos aqui 2 condutores que estão vindo para cá, né? Tá vendo à direita de vocês aí no vídeo, né? Que são os condutores de proteção e o condutor de neutro, tá? Olha só, pessoal, esses 2 condutores vêm para cá. O primeiro, o de cima aqui é o condutor terra, o proteção. Ele vai no barramento de terra do nosso quadro, o barramento principal de terra. Aqui embaixo nós temos os DPS, tá? Posicionados já próximo ao barramento de terra, como recomenda a norma, né? Sempre colocar os DPS mais próximos do barramento de entrada, do neutro, do terra, né? E aí nós temos também o neutro que vem do relógio, conectado nesse barramento aqui. Esse aqui é o nosso neutro de entrada, é o nosso neutro geral, tá? Barramento de neutro de entrada, barramento de proteção, barramento de terra. Os condutores, todos os condutores que vêm do relógio estão conectados já. Então, o terra aqui, o neutro ali. Muito bem, uma vez que a gente já viu para onde que vai os condutores, né, neutro e terra para lá, a saída do nosso disjuntor geral, ele é conectado nesse barramento aqui, tá? Existem diversos tipos de barramento de distribuição de fases, tá? O que eu vou utilizar aqui é um barramento da Siemens, é um barramento importado da Alemanha. Você consegue encontrar esse barramento em instaladoras que revendem o produto deles, tá? Eu não tenho nada com propaganda com eles, nada, só muita gente vai perguntar para mim qual é o barramento que você utilizou, qual é o modelo, tá? Então, é um bloco da Siemens, então quem quiser procurar lá, procura na internet, procura em alguma instaladora que representa a marca deles, e você vai encontrar com certeza, ou eles podem estar pedindo também, né? De repente eles não têm lá no estoque, mas eles podem estar pedindo esse material para você, caso você queira montar com aquele bloco que eu vou mostrar para vocês ali, tá? Bom, então aqui o barramento de distribuição das fases, das 3 fases. A gente percebe o seguinte aqui, pessoal, já começando a detalhar a instalação, esse primeiro elemento aqui é um DR, tá? É um DR de 40 amperes, 30 miliamperes, que é a proteção de choque elétrico. A gente percebe que ele pegou a primeira fase aqui e o neutro, tá? Tá entrando nesse tracejado aqui, ele entra nesse outro também, entra nesse outro. Ele vai lá para o barramento de neutro de entrada, tá? Todos os neutros que entram no DR, eles vão lá no barramento de neutro de entrada. Perfeito? E as fases, ó, nesse primeiro DR eu pego a primeira fase, no segundo DR eu pego a segunda fase, e no terceiro DR eu pego a terceira fase. Por que isso? Para me fazer uma distribuição, né, das fases ali, fazer um equilíbrio nas minhas fases. Bom, saída do DR, pessoal. Saída do DR, importante aqui, tá? Saída vai para 3 disjuntores aqui, tá? A fase, ó, alimenta 3 disjuntores. O disjuntor de 32 amperes, curva B, do chuveiro, que é o circuito número 1. Chuveiro 1, então, né? 20 amperes, tomadas da cozinha. 16 amperes, tomada da área íntima. Então, o circuito 1, 4 e 7, que nós estudamos lá na planta baixa, eles estão ligados nesses 3 disjuntores aqui. E eles estão ligados nesse primeiro DR aqui, tá? E você percebe também aqui, ó, que do DR sai o neutro,
que sai para um outro bloco de distribuição de nêutrons aqui, tá? Isso aqui é um barramento de neutro aqui, tá, pessoal? Neutro da onde? O neutro do circuito 1, 4 e 7. Os neutros desses circuitos devem ser obrigatoriamente conectados nesse barramento de neutro aqui. Ok? Então, finalizamos aqui a análise do primeiro circuitos aqui, né? Ligado ao primeiro DR. O segundo DR é uma repetição, tá, pessoal? O segundo DR aqui repete, não vai ser coisa muito diferente não, tá? Segundo DR nós temos o que? A saída das fases alimenta através do barramento de distribuição, né? 3 disjuntores também, o circuito 2, 5 e 8, que é chuveiro, tomadas da área de serviço e iluminação social, estão ligados nesses 3 disjuntores, que estão sendo monitorados por esse segundo DR aqui, tá? Beleza? Está ligado à segunda fase. O neutro que sai desse DR está ligado nesse barramento de neutro que alimenta, né, esses 3 circuitos aqui. Ou seja, neutro do chuveiro 2 tem que ser ligado aqui. Neutros das tomadas da área de serviço tem que ser ligado aqui, nesse barramento de neutro. Não pode ligar nesse, não pode ligar no barramento de neutro de entrada. São vários neutros, digamos assim, nessa nossa instalação, tá? Isso é um diferencial quando você instala vários DRs. Você tem vários neutros na tua instalação. Tem que ser tudo marcadinho, tudo identificado, senão dá problema. O terceiro DR é a mesma coisa. Nós temos a saída de fase aqui, vai para 3 disjuntores, né? Chuveiro número 3. Tomadas da área social, que é o circuito 6. Circuito 9, iluminação social, tá? Nós temos então 3 disjuntores também aqui, que estão ligados à saída desse terceiro DR. O terceiro DR está ligado na terceira fase, tá? E o neutro que entra nele está ligado no barramento de neutro de entrada lá, tá? Daqui sai também um terceiro barramento de neutro que alimenta o circuito 3, 6 e 9. Você vai ver isso na prática daqui a pouco. Continuando com o nosso projeto, nós temos na sequência 4 disjuntores, tá? Que pertencem aos circuitos de ar-condicionado, tá? Que seria circuito 10, 11, 12 e 13. Disjuntores de 16 amperes, curva C, ligados de forma a distribuir equilibradamente, né? Ou através de um equilíbrio das fases. A primeira fase para o primeiro disjuntor, a segunda fase para o segundo, a terceira fase para o terceiro, e repete a primeira para o quarto disjuntor, tá? Tem que ser feito sempre essa distribuição de fases aqui, conforme está recomendando o projeto. Aí o projeto contempla um quadro que tenha 3 sobras de disjuntores. E aqui nós temos a instalação dos DPS, tá, pessoal? Os DPS, como eu falei para vocês, são ligados um DPS para cada fase, tá? Um DPS para cada fase e um DPS para o neutro de entrada. São 4 DPS, a entrada trifásica, tá? Então tudo interligado junto, aqui a saída deles, interliga tudo junto e joga para o barramento de terra. Isso aqui é o modo de proteção, modo comum, que nós já vemos amplamente estudando no curso aqui, né, nas nossas apresentações. Beleza? Então, basicamente, o quadro que nós vamos estar mostrando para vocês, pessoal, que nós montamos no curso de eletricista aqui, é esse quadro aqui, seguindo as recomendações desse projeto. Aqui você tem todas as marcações de circuitos, como é que sai, né? E baseado nesse projeto, nós fizemos toda a nossa instalação, ok? Bem, pessoal, se precisar, eu vou dar alguns detalhes para vocês, tá? Mas basicamente o que eu vou apresentar aqui agora é o quadro já montado. Então, nós podemos ver, tá? Eletroduto que entra, esse eletroduto preto aqui, de 1 e 1/4, está entrando com os condutores de alimentação do nosso circuito, tá? É um esquema de aterramento TNS, então o terra e o neutro eles vêm separados. Esse sistema tem que ter 4 DPS para fazer a proteção de fase de neutro, tá? É o que recomenda a norma NBR 5410. Então nós temos aqui as 3 fases que entram, conforme o projeto previa, né? Entra direto nesse disjuntor geral aqui, tá? São as fases RST, ou ABC, ou L1, L2, L3. Esse disjuntor aqui é tripolar. A saída desse disjuntor, tá? Importante, pessoal. Saída do disjuntor. É conectado 3 cabos que são ligados nesses blocos de distribuição. Esses blocos de distribuição que eu apresentei no curso para o pessoal aqui, eu desmontei para eles verem como é que é por dentro, é simplesmente uma emenda chique, como eu falei para eles, né? Ao invés de você conectar todos esses cabos aqui na saída do disjuntor, que ficaria inviável, ficaria complicado, ou então ficar emendando esses fios aqui, foram desenvolvidos blocos de distribuição, barramento de distribuição, tá? Então aquilo que eu falei para vocês, isso aqui são blocos separados, tá? Aqui é uma fase, aqui é outra, aqui é outra. A primeira fase, eu joguei um cabo 10 milímetros para cá. Bom, aqui você vai conseguir ver melhor, então a primeira fase joguei para cá, passa por baixo ali, joguei para cá. A segunda fase, passei por baixo, joguei aqui. A terceira fase, passei por baixo, joguei aqui. Então aqui é a saída do nosso disjuntor geral, tá? Aqui, ó, saída do disjuntor geral.
e ele vai estar distribuindo para todos os circuitos conforme pede o nosso projeto, tá? Bom, aproveitando esse embalo aqui, você consegue ver o detalhe do DR, né? Detalhe do DPS, aliás, né? DPS aqui ligado ao barramento de terra, todos eles com barramento tipo pente, as 3 fases e o neutro de entrada aqui, beleza? Bom, aqui nós temos o seguinte, ó, vamos detalhar um pouquinho melhor para cá. Aqui nós temos o barramento de neutro de entrada, esse condutor aqui é o neutro que vem do QM, esse aqui é o barramento de terra, que é o terra que vem do QM. Aqui nós temos um neutro aqui conectado, esse neutro passa aqui por trás e vai ligado aqui nesse DPS aqui, tá? Que é a proteção do neutro de entrada. Esses outros 4 neutros que nós temos aqui, conectados no barramento de neutro geral, que é o neutro de entrada, eles pertencem, tá, pessoal, ao circuito de ar-condicionado. Eu vou explicar para vocês na sequência ali. O ar-condicionado não passa por DR, então os neutros dos ar-condicionado têm que ser conectados aqui, tá? E aqui nós temos mais 3 condutores de 10 milímetros conectados no barramento de terra, aliás, conectados no barramento de neutro, que estão ligados um para cada DR, tá? Então seria um para cada DR, os 4 neutros dos ar-condicionado, o neutro que alimenta o DPS aqui, esse aqui o neutro de entrada do QM, beleza? Aqui nós temos o seguinte, ó, a primeira fase aqui, pessoal, essa primeira fase aqui, ela vai entrar, passa por trás aqui um cabo de 10 milímetros e alimenta esse DR por baixo. Esse outro condutor azul neutro de 10 milímetros vai ser conectado no neutro aqui, conforme eu falei para vocês, tá? Conforme pede o projeto. Então conectou o neutro lá, o fase conectou aqui. A saída do DR, ó, esse neutro aqui, ele é conectado a esse bloco de distribuição de neutros desse DR, tá? Sai para lá um condutor de 10 milímetros. E os neutros desse circuito são conectados aqui, ó. Tá certo? Ó, os neutros são conectados nesses condutores aqui. Você pode perceber que eles são tudo anilhados, são tudo identificados para facilitar a manutenção do eletricista, tá? E aqui nós temos o barramento tipo pente, que distribui as fases para cá, e os circuitos, né, sendo distribuído aqui circuito 1, circuito 4 e circuito número 7, tudo devidamente marcado. Vamos ver a parte de baixo como é que é. A parte de baixo segue o mesmo princípio, nós temos um DR2, né, com seus disjuntores, com seus 3 disjuntores, conforme nós vimos no projeto. O DR3 com mais 3 disjuntores, conforme o projeto também. E aqui os 4 disjuntores que pertencem ao circuito de ar-condicionado, circuito 10, 11, 12 e 13. As fases de saída deles, todos você pode ver que está tudo anilhado com a marcação do número do circuito para facilitar a manutenção. Está tudo organizado com cinta plástica, já para os cabos não ficar tudo bagunçado, né? E nós temos a repetição, tá, pessoal? Aqui vai sair um condutor de 10 milímetros, aqui, ó. Passa por baixo, liga aqui nesse entrada de DR. Esse neutro 10 milímetros está passando, está indo aqui em cima, lá no barramento de neutro de entrada, né? Aqui desse DR vai sair o neutro, conforme nós vimos no anterior, para a distribuição dos neutros desses circuitos aqui. Mesma coisa aqui, ó. Entra neutro que vem lá do barramento de neutro principal. Aqui nós temos o fase 10 milímetros, que tá ligado a esse bloco de distribuição de fases aqui em cima, né? Instalação muito semelhante, tá, pessoal? Esse neutro distribui os neutros para esses circuitos aqui, esse aqui distribui os neutros desses circuitos, e o outro DR que a gente viu antes lá, distribui para todos os demais, tá? Então, basicamente, a instalação é essa aí, tá, pessoal? Nós temos aqui os 3 DR, DR número 1, DR número 2, DR número 3. Cada DR tem os seus 3 disjuntores que estão sendo monitorados por ele, conforme a gente viu no projeto, né? Tudo semelhante. Barramento de neutro desse DR aqui, que liga os circuitos ali. Você pode perceber que estão tudo marcadinhos. Eu fiz uma instalação desse quadro seguindo padrões de cores, segundo a NBR 5410, tá? Preto, branco e vermelho. Preto, tudo que você vê de preto aqui é a primeira fase, branco é a segunda fase e vermelho é a terceira fase, ok? Aqui são entradas, esse aqui são as entradas que são dos ar-condicionado, eles são conectados aos bloquinhos de distribuição aqui, tá? Distribuição de fase. Por quê? Porque eles não passam por nenhum DR. Para finalizar, pessoal, você já viu como é que é a questão do quadro, tá? Como eu falei para vocês, ele deu 2 horas de duração no curso aqui, é bastante amplo. Eles acompanharam toda a montagem disso aqui fora da caixa, depois a colocação na caixa e a ligação dos circuitos. Uma coisa importante que eu vou falar para vocês aqui, ó. Quando vocês colocam a tampa do quadro de vocês para finalizar o serviço, cara, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Aqui, ó. Quando você vai colocar a tampa de fechamento do quadro de distribuição de vocês, todos os elementos importantes devem ser identificados, tá? Olha só que interessante. No final da montagem do quadro, você tem que deixar tudo identificado, os principais elementos da tua instalação. Por exemplo, a marcação dos DPS, marcação do disjuntor geral, chuveiro número 1, circuito da cozinha, tomada da área íntima aqui, o DR número 1 deve ser marcado, que se de repente você precisa orientar seu cliente por telefone, ó, verifica se o botão de teste está funcionando, né? DR número 1, DR número 2, DR número 3, né?
Aqui nós temos a chuveiro número 2, área de serviço, iluminação 1, que é a lâmpada zoom aqui, né? Iluminação 1, DR número 2 aqui, que é o seu botão de teste, chuveiro número 3, disjuntor da área social, né? Tomadas da área social, lâmpada 2 seria o circuito da lâmpada 2, DR número 3 e os disjuntores dos ar-condicionado. Ar-condicionado 1, 2, 3 e 4. Então é importante, tá? Quando você finalizar o quadro, tudo isso tem que ser devidamente identificado e o mais importante, pessoal, chamar o cliente, mostrar para ele todos os circuitos aqui da instalação e explicar o que ele tem que fazer, né? Mostrar o DPS, que é a proteção contra surto, né? De repente dá uma trovoada, uma descarga elétrica, desarma o disjuntor geral aqui, tá? Ele fica sem energia, né? Ele tenta rearmar o disjuntor geral, ele vai lá no relógio, vê se a energia voltou, o vizinho tem energia, ele está sem energia, ele abre o quadro dele, ele verifica que o disjuntor está desarmado, ele rearma o disjuntor, ele volta a desarmar, o que pode estar acontecendo? Pode ter um curto-circuito na instalação dele. Tá? Mas se for provocado uma descarga elétrica, um raio, coisa parecida, pode ser que algum DPS atuou, tá? Venceu a vida útil dele e ele fechou um curto internamente aqui. Caso um DPS desse esteja em curto, o disjuntor geral não consegue armar, aí ele tem que tirar, tá? Remover o módulo DPS. Ele vai ver aqui em cima se tem algum que está vermelho, por exemplo, né? Vai remover aquele DPS que está vermelho para poder conseguir rearmar o disjuntor geral. Agora, por isso que é importante estar marcado, porque o leigo, né, o cliente é leigo, ele não entende o que é um DPS, o que é um disjuntor geral, o que é um DR1, DR2, DR3. Então, importante a marcação do quadro ali para que o cliente consiga se localizar no manuseio da instalação. E também é importante que você também crie códigos, tá? Você não precisa marcar chuv1 COSE aqui, né? A.íntima. Você pode marcar número do circuito, criar numeração. E aqui na porta do quadro aqui de vocês, aqui, ó. Aqui na porta do quadro, você pode colocar etiquetas, né? Identificando certinho o que é circuito 1, o que é circuito 2, 3, 4. Da mesma forma, do jeito que nós identificamos nosso quadro, a gente pode colocar que chuve 1 é chuveiro da suíte 1. Chuve 2 é chuveiro da suíte 2. Chuve 3 é chuveiro da suíte 3. A gente pode colocar que COSE é tomadas de cozinha, A.int é tomadas da área íntima, DR1 alimenta aquele circuito, então, né, os 3 circuitos, aí não precisa colocar. Mas, ou seja, dá para você colocar uma etiqueta do lado do quadro, aqui na tampa do quadro, na parte interna dele aqui, para o cliente saber também se localizar e identificar corretamente seus circuitos, tá? Isso é muito importante no acabamento final da tua instalação. E as recomendações da norma, para você colocar aqui, as advertências, conforme eu já citei em outros vídeos para vocês aí, tá, pessoal? Ou seja, essas partes todas que a gente está vendo aqui, é muito importante você fazer esse acabamento, você fazer o quadro bem organizado, para que o cliente sinta que você é um profissional que valoriza o seu trabalho, é um profissional organizado, e com isso você vai justificar o valor que você cobrou pelo seu serviço, né? O cliente vai sentir que não jogou o dinheiro dele fora, que não foi enganado por um profissional que de repente é ruim, que ele viu que o trabalho é bem feito, e ele vai estar recomendando você com certeza para os amigos, para os parentes, para os familiares, tá? Porque ele viu uma qualidade, um diferencial no trabalho de vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, é um vídeo rápido, só para apresentar um resumo para vocês e finalizando aí a demonstração dos 3 modelos de quadro, né? Monofásico, bifásico e trifásico com esse aqui. Esse aqui é um quadro com entrada 220 volts monofásico, tá? Barra 380. Não é um quadro que atende a região de São Paulo, por exemplo, tá? Esse aqui atende o pessoal de Santa Catarina, pessoal Brasília, alguma parte do Rio de Janeiro, né? Que é o pessoal que trabalha com 220 volts monofásico, tá? Quem trabalha com bifásico, veja o nosso vídeo 2 lá sobre quadro bifásico, ou no nosso curso a gente aborda aí todos os modelos de quadro de distribuição existentes no Brasil. Um abraço, pessoal, e aguarde aí que em breve teremos novos vídeos. Tchau!